E aí, galera, beleza? Estamos aí para mais uma aula de história e hoje vamos falar sobre Segunda Grande Guerra Mundial, que começa em 1939 e vai até 1945. A gente vai falar do que levou à Segunda Guerra, algumas coisas que aconteceram, como que ela foi desenrolada, né? Nós já nossas aulas anteriores a gente falou sobre a formação daqueles estados totalitários. A gente vai falar, a gente falou do nazismo, falamos do fascismo, e aí a gente vai entender por que foram primordiais, foram fatores geradores da Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos lá? Seguindo. Então, assim, tem uma questão bem bacana, tem alguns autores que eles dizem assim que a Segunda Grande Guerra Mundial ela é a continuidade da Primeira. E o Churchill, em 1941, ele disse assim, esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Foi perguntado também um autor desconhecido, perguntaram para ele assim, como que você define paz? Né? O que você define a paz? Aí o autor disse assim, a paz é a ausência de guerra. Paz é a ausência de guerra, olha que bacana. Né? Então veja só o que acontece. Essa Segunda Guerra Mundial, que ela acontece em 1939, vai até 1945, esse período a gente vai entender o porquê que a Itália esteve ao lado da Alemanha, o que aconteceu, por que o Japão acabou formando essa aliança, formando o eixo, né? Por que todo esse fator ele se dá. Vamos lá? Próxima tela. Nessa próxima tela, né, ela comenta que assim, a gente vai falar sobre alguns dos fatores que levam a essa formação. Né? Na Alemanha e na Itália, o nazismo e o fascismo, a formação desses regimes, esses regimes totalitários, né, foram implantados com características militares, nacionalistas e expansionistas. Muitos estados formaram esse regime com medo do avanço socialista. E aí, por esse motivo, a gente acabou tendo essa formação que seria um dos motivos da Segunda Grande Guerra. Próxima questão. A ameaça da expansão comunista fez com que as nações capitalistas isolassem a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que favoreceu a ação da Alemanha, porque a Alemanha ganhou força. Né? A Alemanha, aí, por ter um regime totalitário, ela ganhou força, em detrimento desse socialismo que era praticado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Outra questão, a Sociedade das Nações, no final da Primeira Grande Guerra Mundial, a formação da Sociedade das Nações, de levar a paz entre os países, o que ela foi? Ela foi totalmente inoperante e não conseguiu impor a paz entre as nações. E o que essa Sociedade das Nações buscaram? Seus próprios interesses. Né? Então, aí foi um fator visível que a gente presenciou aí também. Outra questão que a gente vê aí, na Ásia, o imperialismo norte-americano se atritava com o japonês no Pacífico, em torno da China. Então depois a gente vai citar aí também uma briga entre o Japão e os Estados Unidos, o ataque à base naval norte-americana em Pearl Harbor. A gente vai entender o porquê o que acontece com esses ataques e o que acontece consequentemente. Né? E aí também é claro que tem uma teoria, uma estratégia de guerra, né? Os kamikazes japoneses, enfim. Então a gente começa a delinear o que vai acontecer em conflito dessa Segunda Grande Guerra Mundial. A crise de 1929 e seus efeitos provocaram a necessidade de uma nova rearticulação internacional. Então, a crise de 29
enquanto que os países que foram atingidos basicamente com a crise de 29 não deu tempo de saber o que estava acontecendo para impedir a própria Segunda Grande Guerra Mundial. Os Estados Unidos estava organizando a casa, né? Estava organizando a casa, porque a crise de 29 ela afetou, quebrou a economia norte-americana e os países que estavam ligados à economia norte-americana, que consequentemente o Brasil teve um problema sério em 1930 por conta da crise de 29. Então esse cenário da crise não fez com que os demais países não percebessem o que estava acontecendo e ali em 39 nós teríamos uma grande guerra, um grande conflito mundial. Dois grupos solidificam aos poucos, né? O grupo formado pela Alemanha, Itália e Japão, o eixo, e Inglaterra, França e Estados Unidos. Claro que Estados Unidos, posteriormente, dado um momento da guerra, que eles acabam entrando. Né? Mas a Alemanha, o que a Alemanha queria? A Alemanha queria ganhar o espaço. A Alemanha queria ganhar o território. Então ela foi expandindo o seu território, ela foi tomando a Grécia, ela foi se juntando com a Itália, né? Todo aquele sentimento nacionalista, toda aquela questão dada à formação dos estados totalitários, né? A figura de Adolf Hitler e a figura de Benito Mussolini, então todo esse fator. E aí eles foram galgando espaço, foram ganhando território. Aí a Alemanha, como ela queria bater de frente contra a Inglaterra, ela invadiu primeiro a França e a Alemanha invade a França. Claro que não consegue invadir a Inglaterra pela resistência, mas faltou pouco. Então todo um fator aí que a gente vê nessa questão aí, beleza? Esse fato agora que nós estamos apresentando, e é uma questão bacana de a gente falar, né? Os passos nazistas que levaram à guerra. Então, passo a passo, né? O que está acontecendo? 1930, lembrando que a guerra começou em 1939. 1933, a Alemanha retira-se da Sociedade das Nações. O que era a Sociedade das Nações? Tratava sobre a paz. Mas lembrando que em 1900, no final da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha. E a Alemanha saiu arrasada, teve que devolver território, pagar indenizações. Então a Alemanha sai totalmente arrasada no final da Primeira Grande Guerra Mundial. Então agora ela sai da Sociedade das Nações. Então ela não vai mais discutir sobre a paz, enfim, ela sai. Essa saída é uma cisão. 1935, o reinício da produção de armamentos e o serviço militar obrigatório na Alemanha. Então, o que a Alemanha está fazendo? A Alemanha ela vai buscar o seu aparelhamento militar. Ela busca novamente o seu sentimento de defesa, nacionalismo, defender o seu território. Então, os alemães acabam aceitando esse fator, porque assim, o que eles foram humilhados, agora eles estão buscando o sentimento nacionalista de defender a sua pátria. Em 1936, a Alemanha e a Itália ajudaram o Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. E aí lá na Espanha, o que nós chamamos de franquismo. Na Espanha, franquismo. Em Portugal foi o salazarismo, de Salazar. Tudo bem? Então, a Alemanha e a Itália vão ajudar. A Alemanha ajudou até para saber como é que estava o poderio militar dela. Foi mais um teste. Né? Acabou ajudando aí na Espanha. Em 1936, é estabelecido o eixo Roma-Berlim. Então, em 1936... Roma, Berlim. Então, a Itália se junta à Alemanha. Depois vai entrar o Japão. Tá? 1936, Hitler assina com o Japão o Pacto Anticomintern. E aí já as alianças com o Japão, né? Não vamos atacar, não vamos fazer isso, são os nossos aliados, e começa a aumentar os aliados, principalmente para o lado da Alemanha. 1937, período que nós vamos chamar de Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha. Então a Alemanha passa a anexar a Áustria, e essa anexação é chamada de
Anschluss. Anschluss. Esse fator fez com que a Alemanha o quê? Ela ganhasse território, ela ficasse mais forte. Então agora a Áustria pertence à Alemanha. Beleza. 1938, lembrando que a guerra começou em 1939. 1938, a Confederação de Munique. Opa, o que é a Confederação de Munique? Reúne as grandes potências, vamos ver o que eles querem. Aí a Alemanha começa a se impor. A Confederação de Munique, né, se reuniu França, Inglaterra, Alemanha, Itália, permite a anexação dos Sudetos na Tchecoslováquia pela Alemanha. O que a Alemanha fez? A Alemanha falou assim, viu, eu quero a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Eu quero anexar essa região aí para nós. É nossa. E ela falou, então, tem que ser nossa. Nós vamos nos impor. E o que acontece? Eles cederam. A partir do momento que eles acabam cedendo, a Alemanha começa a ganhar espaço. A Alemanha começa a ganhar força. Que mais? O que eu tenho lá? Outro fator aqui que eu vejo de extrema importância nesse momento aqui, gente, fator aqui que eu gosto de falar, os passos nazistas que levaram à guerra. O que acontece? 1939, já estamos no ano que se tem a guerra. 1939, Hitler desmembrou o restante da Tchecoslováquia. Legal. Então o que está acontecendo? Agora ele está ganhando território. Mussolini, o que acontece? Invadiu a Albânia. Pacto Germânico-Soviético de não agressão. Então, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo. Qual que é o acordo? O acordo é não declarar guerra contra a Rússia. Beleza? Beleza. Então, tranquilo. Então, até um dado momento, deixa a Rússia lá, quietinha. Beleza. O que mais que acontece? Aí, a Alemanha, ela passa a preterir o corredor polonês, um pedaço da Polônia. E aí ocorre uma invasão da Polônia, uma invasão polonesa pelos nazistas. E essa invasão da Polônia é o início da guerra. É o início da guerra. Veja só, até tem uma história que conta que o Hitler colocou soldados alemães vestidos de poloneses, com roupas dos soldados poloneses. E aí disseram que a Polônia estava invadindo a Alemanha. E aí o povo alemão falou, não, temos que declarar guerra contra a Polônia. E aí eles foram atacar a Polônia, mas como estratégia. Tomando a Polônia, aí ele iria tomar outras regiões e aí começa o grande conflito, a Segunda Grande Guerra Mundial, que teve seu início em 1939. O início da guerra se dá quando da invasão da Polônia. Beleza? Vamos lá. Esse outro fator que a gente vai falar, né? Na Alemanha, Hitler queria queria formar aí uma teoria, a teoria da raça ariana. Uma raça superior a todas as outras. Na verdade, dentro dessa teoria, ele queria buscar uma explicação para se tornar forte dentro da própria Alemanha e buscar esse sentimento de superioridade. E aí foi dada essa raça ariana. E houve a perseguição de outros segmentos da sociedade, de outras raças, entre aspas, né? Onde a gente tivemos a perseguição de judeus, perseguição de ciganos, a perseguição negros. Então veja só o que está acontecendo aí. Então dentro desse segmento, baseado todo nessa teoria da raça ariana. Outra questão lá, o início da guerra se deu quando Hitler invadiu a Polônia, como nós havíamos comentado, só agora citando o período, setembro de 1939. Então, em setembro de 1939, a gente inicia a Segunda Grande Guerra Mundial, que vai até 1945. A razão desta invasão, da Alemanha ter invadido a Polônia, foi o fato da Polônia ter conseguido, através do Tratado de Versalhes, a posse do porto de Danzig. Hitler não queria isso. Ele queria que Danzig fosse incorporada à Alemanha. Então, já começa de novo pelo Tratado de Versalhes. Então, aquele tratado que
a Alemanha ela foi subjugada, ela foi humilhada, tá, no final da Primeira Guerra Mundial. Então ainda tem vestígios, ainda tem questões territoriais que estão em disputa, e aí o início da guerra por esse motivo. O outro fator que é legal aí, né, nos primeiros anos da guerra, as potências, né, do eixo levaram vantagens. Então, assim, a gente pode citar assim a guerra em dois momentos, em 3 momentos, na verdade. Momento em que o eixo, os 3 países estão ganhando. Um segundo momento em que existe uma resistência, e num terceiro momento, quando se tem o quê? Num terceiro momento, quando se tem nada mais, nada menos, no terceiro momento, quando tem, nós percebemos aí o fato primordial em que os aliados começam a mostrar resistência e o eixo começa a perder. Voltando lá ainda, né? A Alemanha tomou a Polônia, Bélgica, Noruega, Dinamarca e Holanda. Eu vou mandar para vocês depois na página do Facebook, vou mandar através de link para vocês um material que coloca bem essa expansão da Alemanha para vocês entenderem o que estava acontecendo na guerra. A Alemanha tomou a Polônia, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Holanda, e aí ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando territórios. Esse é um fator primordial para essa guerra aí. Em 1940, a França se rendeu e em seguida foi a vez da Romênia, Grécia e Iugoslávia. Percebe que de 39, 40, o que está acontecendo? A Alemanha vem ganhando território. A Inglaterra foi bombardeada, porém resistiu. A França foi tomada. A Inglaterra resistiu. A Hungria, Bulgária e Romênia se uniram às forças do eixo. Ou seja, o eixo começa a ter força, começa a ter os seus aliados ao eixo. E aí são fatores que faz com que a Alemanha, principalmente, comece a ganhar maior território. Em 1941, o Japão atacou, aí vem a questão entre Japão e Estados Unidos. Isso se dá em 1941. O Japão atacou uma base aérea naval em Pearl Harbor. E aí, o que acontece? Partia para dominar a Ásia. Dias depois, Hitler declarava guerra aos Estados Unidos. Então, claro, por quê? Porque há um conflito entre Japão e Estados Unidos, o Japão fazia parte do eixo, Hitler teve que declarar guerra com os Estados Unidos. A entrada dos americanos na guerra reforçou o lado dos aliados, pois os Estados Unidos possuíam uma variedade de recursos bélicos, potência. Veja que vem posterior à crise de 29, mas mesmo assim já tinha uma potência militar. Hitler já se achava vencedor. Então, de 39 a 41, pela grande quantidade de território que a Alemanha já tinha, Hitler já se achava vencedor quando as coisas começaram a mudar, a resistência, não ter dominado a Inglaterra, e aí ele vai passar a tentar invadir a Rússia, aí vai enfrentar o inverno russo e todos os fatores que vão diminuir aí o espaço da própria Alemanha. Vamos seguindo. Veja só o que acontece, né? O líder nazista achava que a URSS ainda era um país atrasado e cheio de analfabetos. O que acontece? Ele não tinha ideia que o país havia crescido e se tornado uma grande potência. E vai ter problema. Ao ordenar o ataque à URSS, os nazistas se depararam com uma grande muralha ofensiva e pela primeira vez se sentiram acuados. Então aí começa o momento de enfraquecimento das tropas alemãs. Então aí o Hitler começa a ter uma resistência muito grande. Se vocês tem um filme intitulado aí As Últimas Horas de Hitler. A gente começa
a imaginar a potencialidade que estava a Rússia, e o que ia acontecer no final da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. Tem muitos filmes muito bons que retratam a Segunda Guerra, né? Então bem legal aí. Então veja só o que acontece, né? As perdas nazistas e o fim da guerra, né? O final da guerra começou então quando Hitler deslocou suas tropas em direção ao Cáucaso, fonte de petróleo da URSS, pois foi nessa região que aconteceu a Batalha de Stalingrado, entre setembro de 1942 e fevereiro de 1943, que deixou mais de 1 milhão de nazistas mortos. De novo, a Rússia contou com seu maior exército, o Inverno Russo. A Batalha de Stalingrado é considerada a maior derrota alemã na guerra. Então, a maior derrota é essa. E os alemães tiveram uma baixa muito grande, voltam enfraquecidos e aí começa aí de 43, a gente começa a perceber que os aliados estão mais fortes e começam a resistir às forças alemãs. Olha só o que acontece aí. O Exército Vermelho Soviético foi vencendo e empurrando os nazistas de volta à Alemanha. Como vingança, os nazistas queimavam e matavam tudo que viam pela frente. A tentativa de ocupar Stalingrado foi frustrada. E o restante do exército que lutava nessa frente rendeu-se aos russos em 1943. Essa vitória trouxe novos rumos ao conflito. Então, aí começa a perda da Alemanha. As potências do eixo perderam 2 países, Marrocos e Argélia. E em junho de 1943, os aliados conquistaram a Sicília. Só que tem um fator bem interessante. Primeiro país, já em 1943, a Itália já tinha saído, né, da guerra. Ou melhor, ela já tinha resistido ou desistido. Então aí você vê só a Alemanha forte, resistindo, dominando, batendo, perdendo, né, agora de 43 até 45, ela vai resistir, mas as suas perdas serão constantes e a gente começa a perceber que ela perde território, inclusive. Todas estas vitórias trouxeram conflitos, né? Todas essas vitórias trouxeram conflitos internos entre fascistas e estas divergências acabaram por afastar Mussolini do poder, como eu havia comentado com vocês que em 43 ele já tinha saído. O seu lugar foi assumido pelo rei Vítor Emanuel, que em 1943 assinou um armistício, ou seja, trégua, fim, com os aliados e declarou guerra à Alemanha. Olha aí, agora ele inverteu. Antes ele não tinha declarado guerra, ou melhor, ele estava do lado da Alemanha. Agora ele declara guerra, né? Ele declara guerra à Alemanha. No dia 6 de junho de 1944, os aliados ganham uma resistência, né? A resistência maior, chamado de Dia D. Quando foi o dia D? Em 6 de junho de 1944. Os aliados tomaram a Normandia. Então, o que acontece? A Normandia era um paredão. Então, eles chegam pela Normandia, os aliados, e vão tomar. Quando eles tomam a Normandia, eles vão fazendo uma varredura. E aí vão reconquistando os territórios que a Alemanha tinha tomado, né? O cerco alemão sobre a França foi vencido. Então, a França estava sendo... eles estavam banindo os alemães, tirando os alemães da França. Em agosto, os aliados libertaram Paris. Então, agora ganha-se força, os aliados estão com mais força, Estados Unidos entrou agora na batalha, todo o processo acontecendo aí. A alta cúpula alemã já previa a derrota, mas Hitler não aceitava esta verdade. Volto a falar, naquele filme As Últimas Horas de Hitler, a gente começa a entender o que estava acontecendo dentro do próprio exército alemão. No mesmo ano, querendo dar fim à guerra, oficiais nazistas tentaram matar Hitler num atentado à bomba, mas falharam. A guerra prosseguia com vários ataques aos aliados e os alemães já sentiam que o fim estava próximo. Gente, 43, 44, 45, final da guerra.
Em abril de 1945, tropas aliadas americanas, ingleses e russos invadiram a Alemanha. Agora não tem mais jeito. Mussolini foi capturado ao tentar fugir para a Suíça. Ele foi condenado ao fuzilamento. Sua morte se deu no dia 28 de abril de 1945. 2 dias depois, Hitler acabou indo ao suicídio. E no 8 de maio, a Alemanha se rende. Então, aí, claro, tem muita história, tem muito contexto, se matou, não matou. Esses dias a gente estava acompanhando aí um documentário que ele pode ter fugido, Hitler poderia ter fugido, ter vindo para a América. Então aí tem muita história ainda para ser desvendada para a gente aí. Outro fato importante aí, né? Embora a guerra tenha terminado na Europa, ela continuava no Pacífico e na Ásia. O Japão sofria derrotas diante dos Estados Unidos, já que não podia competir com os armamentos norte-americanos. Óbvio, os japoneses já estavam quase se rendendo quando, no dia 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, foi lançado as 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki. O que aconteceu? O lançamento das bombas causou a rendição dos japoneses. Porém, nós tivemos toda uma consequência dessa história, né, em relação ao Japão. Fato que é importante, gente, fato que é legal da gente contar aí, é a participação do Brasil na guerra, né? Milhares de soldados brasileiros foram lutar na guerra. Legal, né? Qual que é o propósito? Por quê? Porque houve... um dos motivos do Brasil ter participado na guerra foi o bombardeamento de navios brasileiros, foram afundados por submarinos alemães. E aí era presidente do Brasil, o Getúlio Vargas, que acabou declarando guerra contra a Alemanha. E aí a gente foi para a guerra, né? Vamos para a guerra. Pracinhas brasileiros, levamos a Força Aérea Brasileira, a FEB, e a FAB, Força Aérea Brasileira, FAB, e a Força Expedicionária Brasileira, a FAB e a FEB. A FAB, a Força Aérea, tinha o lema "Senta a pua", e a FEB, "A cobra vai fumar", né? Então veja só o que acontece lá, gente, um negócio bem bacana, né? O Brasil teve uma participação na guerra bacana, né? Teve a sua participação do Brasil na guerra, foi mais uma questão de conciliar, teve que enfrentar um dado momento da guerra mais complicado, que era os finalmente, mas a resistência, eles queriam que principalmente os italianos, queriam que a resistência acontecesse, eles queriam se entregar aos soldados brasileiros e não aos soldados americanos. Por quê? Porque os brasileiros foram mais humanizados nesse contexto. Tomada de Monte Castelo, Itália, todo esse fator aí bem legal. O Barone, o baterista dos Paralamas, ele tem um documentário muito bacana que fala sobre o Brasil, a participação do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial. Inclusive, são 2 livros que ele já tem editados, que fala sobre esse fator, inclusive a participação do Brasil na Segunda Guerra. E quais foram as consequências? Quais foram, né? Um fato bacana que a gente fala assim, quais foram as consequências da guerra? A guerra terminou em 1945, deixou para trás mais de 40 milhões de mortos. E aí a gente fala não só de mortos que foram aí em combate, mas nós estamos falando do campo de extermínio, né? Estamos falando aí dos campos de concentração, essa história terrível, né, que a gente relata aí. Os aliados instauraram o Tribunal de Nuremberg para julgar os fascistas por crimes de guerra, né? Os nazistas responsáveis pela morte de judeus, né, civis, foram condenados à morte e à prisão perpétua. Então tem todo um contexto da história bem que se deu aí como consequência. Claro que a gente vai delinear as potências que saem no final dessa guerra. Logo após o final da guerra, né, já em 1945,
nós temos a formação da Organização das Nações Unidas, localizada em Nova York. Uma questão bem bacana, ela foi fundada inicialmente por 50 países. Desses 50 países, o Brasil está entre esses 50 países, tanto é que todo início de ano da reunião da ONU, quem faz a abertura é o Brasil. Então, nós tivemos a participação do Brasil também, mas tivemos a formação em 1945 da ONU. A ONU é responsável hoje pela paz mundial, é uma das responsáveis pela paz mundial. Talvez seja o fator que é de grande importância a própria ONU. Então, e tem vários órgãos ligados a ela. Após a guerra, o mundo iniciava uma fase histórica, Então, aí a formação de dois blocos importantes, Estados Unidos sai forte, Inglaterra sai forte, França sai forte, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sai forte, a URSS é muito forte. Os Estados Unidos saíram da guerra como a maior potência mundial. Então, o que vai acontecer depois de 1945? Depois de 1945, a gente vai começar o quê? A formação de dois blocos, e o que a gente vai chamar de Guerra Fria. Formação de dois blocos. E aí o mundo se torna bipolar. A bipolaridade do mundo. Ou é capitalista ou é socialista. E tem um fator bem interessante. Ao final da guerra, a Alemanha se viu dividida em 4 zonas de influência. Uma zona francesa, uma zona inglesa, uma zona norte-americana e a zona russa. A Alemanha é dividida em 4 zonas de influência. Que essas 4 zonas de influência dividiu a Alemanha em 2. A Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. A URSS, a URSS ficou em segundo lugar. O país teve 25 milhões de mortes e em parte de suas construções sumiu do mapa. Uma das maiores consequências da guerra foi a rivalidade entre esses dois países. Rivalidade essa que resultou aquilo que eu já havia comentado com vocês na formação da Guerra Fria, que é um assunto para uma próxima aula. Estamos vendo algumas imagens, Então, esse é o conteúdo que se deu com a Segunda Grande Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos a formação do eixo, os aliados tomam resistência, 3 momentos da guerra: o primeiro momento em que o eixo ganha, o outro momento em que há uma resistência, o terceiro momento que os aliados ganham a partir do dia D, no 6 de junho de 44. Aí outro fator que a gente começa a perceber também, nós passamos a perceber aí em toda essa questão que nós estamos contando, a Alemanha resistiu até o final. Em 43 a Itália sai, em 45 a Alemanha se viu derrotada. Forma-se, depois do final da guerra, dois blocos, Estados Unidos e a URSS, mas antes disso também é bom lembrar o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto e 9 de agosto de 1945. Galera, então é isso que temos para a nossa aula de hoje. Meus povos e minhas povas, um beijo no coração de todos vocês e até a nossa próxima aula. Fui!